Bem-vindos, irmãos, a mais um programa Passo a Passo com Jesus. A todos aqueles que, através do sistema Canção Nova, em Portugal e no Brasil, nos acompanham, nós, da Terra amada por Deus, da Terra Santa, vos mandamos uma saudação. Estamos no 21º domingo do Tempo Comum e, mais uma vez, o Senhor Jesus nos traz até esta sinagoga e continua o discurso do Pão da Vida. Hoje, no confronto com os discípulos e com os apóstolos. Vamos encontrar, então, a coragem dos apóstolos e dizer ao Senhor Jesus: Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Jesus está no final do grande discurso sobre o pão da vida, no qual muitos não compreenderam o que ele falava, também entre seus discípulos. Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Por isso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não mais andavam com ele. As palavras de Jesus a respeito do pão da vida e que era necessário comer a carne do Filho do Homem e beber do seu sangue causaram uma certa perplexidade e rejeição. O lugar ficou praticamente vazio e então era momento de Jesus animar os que restavam e que ele havia escolhido, os 12 apóstolos. E Jesus deixou que seus discípulos tomassem uma decisão livre e pessoal. Vós também não quereis ir embora? Ele não quer perder nenhum dos seus, mas como um bom mestre provoca nos seus discípulos uma decisão. Eles devem fazer uma escolha e a partir dela viver a sua fé. Quantas pessoas andaram na companhia de Jesus, frequentavam a casa dele, foram discípulos do Senhor e por causa de situações particulares, por questões de fé, ou porque as exigências do seguimento de Jesus eram grandes, deixaram de segui-lo. Muitos encontraram-se com o Senhor, seguiram motivados, mas com o tempo desanimaram nas primeiras tempestades. Talvez por não entenderem que a cada dia é preciso renovar essa experiência pessoal com Cristo e pedir o seu Espírito Santo. A grande graça que temos de buscar no reino de Deus é a perseverança. Temos que perseverar nos caminhos do Senhor, na palavra dele e crescer na intimidade. Podemos nos sentir perdidos, cansados, não nos encontrarmos bem em muitos momentos da vida, até no próprio seguimento de Cristo. Mas o questionamento de Pedro é também uma resposta para a nossa alma. O que a princípio assusta os discípulos, abre posteriormente um espaço para a linda profissão de fé de Pedro. A quem nós iremos? A quem serviremos? Somente Jesus tem palavras de vida eterna, palavras que trazem a eternidade para a nossa alma, para o nosso coração e para a nossa vida. Quando esta verdade cai em nosso coração de forma plena e profunda, somos capazes de nos entregarmos totalmente. O senhorio de Jesus assume o lugar absoluto em nossas vidas, e seja qual realidade ou vocação, vida religiosa, sacerdotes, pais ou mãe de família ou como profissional, o encontro verdadeiro com Deus nos renova e nos faz superar qualquer desafio. Assumimos a profunda consciência de que devemos amá-lo acima de tudo e que sem ele nada podemos fazer. Caros irmãos, continuamos na sinagoga de Cafarnaum. E aqui o Senhor Jesus, depois de se ter confrontado com a multidão, depois com os judeus, agora é a altura de confrontar-se com os seus discípulos e depois com os seus apóstolos. Diz-nos então assim o Evangelho deste domingo. Depois de o ouvirem, muitos dos seus discípulos disseram: que palavras insuportáveis! Quem pode entender isto? Mas Jesus, sabendo no seu íntimo que os seus discípulos murmuravam a respeito disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos. E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? É o Espírito quem dá a vida. A carne não serve de nada. As palavras que vos disse são espírito e são vida. Mas há alguns de vós que não creem. De facto, Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e também quem era aquele que o havia de entregar. E dizia: por isso é que eu vos declarei que ninguém pode vir a mim se não for concedido a ele pelo meu Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: também vós quereis ir embora?
Respondeu-lhes Simão Pedro: a quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Por isso, nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Os discípulos são também eles confrontados com estas mesmas palavras de Jesus. Aquele Jesus que se apresenta como o verdadeiro pão descido dos céus. Aquele que é o verdadeiro, porque é aquele que dá a vida. Enquanto que ao longo destas últimas semanas nós temos escutado um pão que é dado aos judeus como maná, mas é aquele que depois leva os seus discípulos ou aqueles que o comem até à morte. Quando chegamos aqui, vemos um Jesus que se dá para a vida eterna. Jesus é então o pão e é a vida. Mas não é compreendida esta palavra por todos, e inclusive os discípulos não entendiam estas palavras e diziam: quem pode entender isto? Estas palavras são insuportáveis. Nós não podemos ir contra aquilo que é a tradição dos nossos pais. E Jesus continua a perceber que eles murmuravam entre si. Este murmurar faz lembrar aquele murmurar do deserto, daquele povo que não estava verdadeiramente convicto do dom de Deus, que era o caminhar consigo ao longo do deserto. Então também aqui, no deserto da nossa vida, estes discípulos murmuram e também, se calhar, tantas vezes, nós murmuramos contra Deus. Porque não compreendemos o seu dom, não compreendemos aquela oferta que Jesus faz de si mesmo. E Jesus, compreendendo mesmo isso, diz-lhes: isto escandaliza-vos. Então, se vocês virem o Filho de Deus morrer, ir aos infernos e depois ressuscitar, o que é que vós haveis de pensar? Muito pior então. Porque aqueles que ali estavam como discípulos de Jesus, é aqueles que acreditavam no Messias, que havia de vir glorioso para subjugar todos à sua volta. Não no Messias, que havia de entregar a sua vida em benefício dos outros. Então Jesus confronta-os aqui com a realidade. Na realidade, Jesus obriga-os a fazerem uma opção. E essa opção para aqueles foi de abandonarem Jesus. Jesus bem sabia que havia muitos deles que não acreditavam. Jesus tinha, de certa forma, falido com aquilo que era o anúncio a estes discípulos. Estes discípulos que não foram capazes de se compreender como o verdadeiro povo que desce ao encontro de um novo êxodo, ao encontro de uma nova terra prometida que era o próprio Jesus. As palavras que Jesus comunica são espírito e são vida. Mas muitas vezes eles não as compreendem e vêm ao encontro de qualquer coisa que materialmente os possa saciar, quando na realidade Jesus não quer saciar-se de pão físico, mas de um pão que é espiritual. As palavras de vida inspiradas pelo Espírito não eram compreendidas por todos, porque o dom da fé, diz-nos o próprio Jesus aqui, é um dom que é concedido pelo Pai. Escutai estas palavras quando diz: ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo Pai. Então quase que eu diria que em cada dia na nossa oração nós possamos pedir o dom da fé, o dom de acreditar, o dom de ser verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. E muitos deles voltaram para trás. Não conseguiram compreender as exigências que era uma verdadeira palavra de Deus. A interrogação põe-se: e tu e eu, que hoje estamos a escutar estas palavras, será que nós nos deixamos verdadeiramente interiorizar por elas, ou também somos daqueles que nos escandalizamos e que queremos voltar para trás? É o caminho inverso do verdadeiro discípulo. Aquele discípulo é aquele que se deixa envolver pela palavra. Aquele que não está envolvido verdadeiramente é aquele que quer voltar para trás e não andar já no caminho do Senhor Jesus. Chegam então depois os 12 e Jesus diz-lhe: também vós quereis ir embora? Este também vós quereis ir embora obriga os discípulos, aqueles que eram os seguidores mais próximos do Senhor Jesus, a também eles tomarem uma opção. Então vemos aqui entrar a figura de Pedro, Simão Pedro. É curioso nós vermos que aqui ele não é simplesmente Simão, ele não é simplesmente Pedro, é Simão Pedro, para lhe dar quase que uma carga de que ao mesmo tempo Pedro acredita, mas ao mesmo tempo também tem as suas dúvidas. E Jesus requer de Pedro, em nome daquela comunidade dos apóstolos, requer uma resposta. Requer uma opção.
E a opção de Pedro é esta: Senhor, a quem é que nós podemos ir? Só Tu tens palavras de vida eterna. Então nós não conseguimos encontrar estas palavras que nos conduzem para a vida eterna senão através de Ti. Mesmo que isso tenha de fazer em cada um de nós esta necessidade de tomar opções, nós estamos aqui para reconhecer-Te como o nosso verdadeiro Deus. Aqui Pedro faz uma proclamação de fé, igual àquela que, por exemplo, encontramos no Evangelho de Marcos, feita em Cesareia de Filipe: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqui Pedro diz: a quem é que nós iremos, se só Tu tens palavras da vida eterna? E continua dizendo: eu sei que Tu és o Santo de Deus. Somos hoje também nós confrontados com esta palavra. Depois de, ao longo dos últimos domingos, escutarmos um Jesus que se dirige à multidão, que se dirige aos judeus, hoje dirigindo-se aos discípulos e aos apóstolos, somos nós também confrontados. Também Tu queres ir embora? Não deixemos que esta palavra nos faça abandonar o verdadeiro caminho, que é encontrar o Senhor Jesus e darmos a vida pelo pão que Ele nos dá. Deixar-nos saciar por este pão, que é vida e que é salvação. Para todos vós, então deixo nesta semana aqui da cidade de Jesus de Cafarnaum a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site